pessoal, saudações tricolores, tudo certo com vocês? Ontem na live do Imortal Futebol Clube, programa que eu apresento aqui no canal da Rádio Imortal no YouTube, teve um ouvinte, um Grêmio Nauta, como a gente brinca, que fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu quero compartilhar esse debate aqui com vocês, que é o seguinte: alguns números sobre o Bright White estão pintando por aí, números que são maravilhosos. O cara tem 15 jogos no Campeonato Brasileiro e 8 gols marcados. Para você ter uma ideia, desde que o Bright White chegou ao Grêmio, ninguém no Brasil tem mais participações em gol do que o Bright White. Só no Brasileiro são 8 gols e mais 2 assistências, sem contar o impacto que o dinamarquês trouxe, positivo, é lógico, para o time do Grêmio. E aí, cara, naturalmente os números do Marquezinho, por exemplo, surgem aí toda semana, são números espetaculares, o goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro, uma das notas mais altas dos aplicativos, esses de inteligência artificial do campeonato. Disparado, para mim, pelo menos disparado, vocês podem concordar ou não nos comentários aqui embaixo, são os 2 melhores jogadores do Grêmio no campeonato, o Bright White e o Marquezinho. Só que para fechar um top 3, eu tive imensas dificuldades. Qual seria o terceiro melhor jogador do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Alguns argumentos que pintaram, tá? Alguns votos para o Aravena. Eu tenho dificuldade de votar no Aravena, porque embora eu acho que ele esteja bem, ele é um cara que virou titular há pouquíssimo tempo, né? Quando falamos de brasileiro, falamos em 35 rodadas, né? Preciso uma análise, para mim, pelo menos, maior. O Monsalve, a mesma coisa. O Monsalve fez grandes jogos, mas ele atua pouco, né? O Renato, por exemplo, entende que o Monsalve é reserva. E aí a gente pode lembrar de alguns caras que hoje não estão bem, mas que ali atrás fizeram jogos melhores. O próprio Vijaçante, eu acho que pode entrar nessa lista. O Cristaldo, eu acho que entra. Teve alguns momentos do campeonato em que o Cristaldo foi muito importante para o time do Grêmio, mas agora ele não vive, né, um grande momento. Cara, eu confesso que eu estou muito inclinado a dizer para vocês, para todos vocês que estão chegando, deixando o like, não esqueçam do like, tá, aqui no vídeo, que eu acho que o terceiro melhor jogador do Grêmio no Campeonato Brasileiro é o Rodrigo Eli. Olha só que loucura, um zagueiro que foi muito contestado por todos nós, porque de fato teve um momento muito ruim, aquela fase de grupos da Libertadores, né, alguns jogos do Gauchão ali, que ele foi realmente muito mal. Próprio início de Campeonato Brasileiro, o Rodrigo Eli cometeu algumas falhas bem importantes. Mas, cara, depois disso, ele assumiu um papel de regularidade no time do Grêmio, que a gente olha hoje e pensa o seguinte: cara, daqui a pouco não é absurdo responder que o Rodrigo Eli é o terceiro melhor jogador do Grêmio no campeonato. Olha que loucura isso. Os 2 melhores disparados são um centroavante que chegou no meio do ano, tá, que não começou o campeonato, o Bright White, e o nosso goleiro. E aí, para escolher um terceiro melhor, a gente já tem dúvidas. Se pode ser o Rodrigo Eli, se daqui a pouco pode ser o Vijaçante, quem sabe o Cristaldo. Cara, o Dodi poderia entrar nessa aí, né, por um jogo ou outro que ele fez um pouquinho acima da média. Eu não vejo, sinceramente, nada demais. Mas o Soteldo é outro que daqui a pouco pode entrar. Ele, para mim, é muito irregular, ele vai muito mal em alguns jogos, mas vai bem em outros, né, indiscutivelmente. Então, olha que loucura, cara, a gente não consegue achar 3. Nós morremos em 2, Bright White e Marquezinho, beleza? Mas nós não conseguimos fechar um consenso num top 3 de melhores do Grêmio do Campeonato Brasileiro, porque simplesmente falta um terceiro. E aí, se nós fizéssemos uma lista de piores, cara, tem o Reinaldo, que eu acho que é indiscutível. Se o Reinaldo é fraco e o reserva dele é pior, o Mike poderia entrar nessa aí. O Galdino foi mal pra caramba, o João Pedro Galvão então nem se fala. Tem Duqueiroz, tem Natan Pescador. Notem como a lista de jogadores que fazem um mau campeonato pelo Grêmio. O próprio João Pedro, que foi bem pra caramba o ano passado, vai mal demais na atual temporada. Então olha que loucura, cara. É muito mais fácil fazer uma lista de jogadores que estão abaixo, jogadores que estão decepcionando, uma lista de piores, do que propriamente uma lista de melhores, de tão fraca, de tão instável, de tão pobre que é a campanha do Grêmio nesse campeonato. Então, para mim, pelo menos, eu fecharia o top 3 com Bright White, Marquezinho e Rodrigo Eli. Mas, cara, essa terceira vaga para mim, talvez o Soteldo, talvez Vijaçante, por algum momento no primeiro turno, talvez o Cristaldo. E, gente, eu acho que ficamos por aí, tá?
Olha como é difícil fazer uma lista de destaques do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu queria fazer esse vídeo, trocar essa ideia com vocês, justamente porque quando esse Grêmio Nauta, né, me perguntou ontem sobre isso, disse, cara, olha que dificuldade, né, conseguir fechar 3. Imagina só, jogam 11, mais os reservas, tu vai ter todo o jogo ali, de 15, 16 em campo, né, sem contar aqueles que entram, saem do time, e nós não conseguimos achar um terceiro, né, me parece que com larga vantagem, Bright White e Marquesimas, e depois deles. É mais um motivo, né, que prova o quão fraca é a nossa campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês fechariam esse top 3? Vocês estão comigo nessa? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo e aproveitem para se inscrever no canal também.